Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira de oração, minuto de bênção com a palavra. Me chamo Antônio Carlos, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. A palavra que nós iremos partilhar hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do verso 21 até o 29. 21 está assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? 23. E, no entanto, eu lhe direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. 26. Aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu, grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. 29. Com efeito, ele a ensinava com quem tinha autoridade e não como os seus escribas, que falava e não fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesse evangelho de hoje, pode ser que você fale assim: eu já vi esse evangelho, o evangelho é conhecido, eu já li, mas você sabe que cada palavra de Deus tem uma novidade para a gente, é um novo. E hoje, nesse evangelho para nós, fica bem claro, para mim, para você, que nós, todos nós cristãos, católico, apostólico, romano, todos batizados, todos aqueles que seguem a Jesus, que procura seguir Jesus, procura estar com Ele a todo momento, na igreja, em casa, com os vizinhos, sozinho, em família, em comunidade, em grupo, em pastorais, unido, caminhando com Jesus, servindo Ele nas pastorais, nos movimentos, na RCC, em outros grupos, dentro da igreja. Ele fala bem claro hoje para mim e para você hoje, nesse evangelho de hoje. Olha que importante para cada um de nós. Ele usa muita palavra prática. Ou seja, não adianta eu batizado, eu católico, eu cristão, não procurar colocar aquilo que está na palavra de Deus. Procurarmos colocar os seus mandamentos, a sua doutrina, se esforçar. E para isso é necessário que eu e você se esforcemos muito, renunciar a muitas coisas para seguir Jesus. Tudo bem, glória a Deus, que você, eu, cada um de nós estamos caminhando com Jesus. Louvado seja Deus.
Mas ele fala bem claro para mim hoje aqui, olha, você está no caminho certo, mas não faça como os escribas, como está aqui no versículo 29, olha o que fala aqui, ó. Com efeito, eles a ensinava com quem tinha autoridade, e não como os escribas, que os escribas falavam, mas não faziam. Até conhecia a Sagrada Escritura, mas não colocava em prática aquilo que falavam, que conhecia na sua época. E hoje, trazer para nós no dia de hoje, é isso. Não adianta eu falar que eu vou à igreja, que faço isso, faço aquilo, mas se eu não der testemunho, se eu não procurar colocar em prática aquilo que está na palavra. Olha que fala isso aqui no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Jesus fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Ou seja, no dia do julgamento, muitos vão dizer isso para Jesus, mas Jesus, a resposta de Jesus para aqueles que falaram isso, não falar isso, ó, afasta de mim, retira de mim, operário mau, porque vocês falavam, mas não praticavam aquilo que falava, ou seja, não testemunhava. Tem que testemunhar aquilo, né? A palavra é bonita, eu falo, mas não coloco em prática, e aí? Qual é o meu testemunho? Olha o versículo 24, aquele que ouve as minhas palavras, olha, que ouve a minha palavra e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, ou que fez sua casa, edificou sua casa na rocha firme. Glória a Deus. Se você, meu querido, se você, minha querida, está edificando a sua fé em Jesus, é aquele homem que fez a sua casa na rocha, que está fazendo a sua casa na rocha. Porque Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Nós, através de Jesus, nós temos fé. Edificamos a nossa fé nessa rocha que é Jesus. Não colocamos a nossa confiança em coisas qualquer, ou nas nossas próprias vontades, nas nossas próprias forças. Porque se nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, ou nas coisas, e não em Jesus, não colocamos nossa fé em Jesus, que é a nossa rocha, nós somos como aquele homem que ficou sua casa na areia. O que acontece quando vem a chuva, quando vem a tempestade? Aquela pessoa, aquele homem que construiu sua casa na areia, acontece, cai. Aquela construção, ou seja, a minha casa tem que ser edificada numa rocha, para que quando vem a chuva, a tempestade, ela está firme. Ou seja, quando vem as provações, quando vem os problemas, as dificuldades, porque você vai ter dificuldade. Ah, meu caminho com o Senhor, meu filho, todo mundo tem dificuldade. Você não é diferente, não. Todos os cristãos há dificuldade, há provações, há momentos de chuvas, há momentos de tempestade na sua família. Mas se você não estiver edificado na rocha firme que é Jesus, você não vai aguentar. Você vai ser como aquele homem, aquela casa que construiu na areia. E quem você está colocando a sua confiança, meu querido, minha querida? É em Deus, em Jesus? Como nessa quinta-feira você já está na adoração do Santíssimo, está orando, louvando, agradecendo, pedindo fé ao Senhor. Nesse dia de hoje, então, meu querido, minha querida, é para você pensar, é para mim pensar hoje, em quem eu estou colocando a minha confiança. Será que eu estou procurando
colocar em prática aquilo que eu pronuncio, faço, numa pastoral, num movimento, numa RCC, numa comunidade, numa de oração? Será que eu estou colocando essa confiança em Jesus Cristo? Nos dias de hoje, nessa quinta-feira de oração, não estou indo por ir. Não, meu querido, tome cuidado, porque se você estiver indo por ir numa igreja, está servindo numa pastoral, num movimento, ou indo na renovação, na comunidade, um monte de texto, e porque todo mundo vai, e se você não está buscando a sua fé, mas está colocando a sua confiança em Jesus. O Salmo 90, colocar confiança em Jesus, em Deus, e colocarmos e procurarmos praticarmos. Esforça, meu querido, esforça, minha querida, porque os dias de hoje, como diz nosso saudoso Padre Jonas, são tempos difíceis. Não está brincadeira, não. E se você não estiver ligado a Jesus a todo momento, através da palavra, fazendo momentos de oração particular, comunitário, você não vai aguentar. Pense bem, meu amado e minha amada. O Evangelho de hoje também nos fala e nos ensina que verdadeiro discípulo é aquele que vive a fé com coerência. Olha que fala para nós. O verdadeiro discípulo é aquele que vive a fé com coerência. Não basta dizer Senhor, Senhor. Olha, não basta dizer Senhor, Senhor com os lábios. É preciso colocar em prática a vontade do Pai. Aleluia! O discípulo fiel é comparado à pessoa prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Aleluia! Mesmo diante do vento forte, ou seja, das tempestades, das provações que chega até você, chuvas intensas, enchentes, a casa permanece firme porque você está ligado, edificado em Jesus. Amém? Irmã, é isso aí que nós temos que fazer. Estamos ligados em Jesus. Estamos ligados em Jesus. Porque é assim que deve ser a vida de quem se firma em Cristo. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, um cristão de Jesus, que segue o caminho de Jesus, você vai estar protegido em Jesus, porque Ele quer te ver bem. E aqui nos fala verdadeiramente sobre que eu e você temos que estar ligado a Ele a todo momento. Não só de palavras, mas de coração e praticando a vontade de Jesus. Ou procuramos colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Entregue o seu caminho, a sua vida para Jesus. Lance a Ele. Se entregue totalmente a Jesus. Vamos nós entregarmos a Jesus. Porque Ele fala bem claro na palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não podemos fazer nada. Mas com Ele nós venceremos todos os obstáculos e as dificuldades de nossa vida. Porque nós sabemos em quem colocamos e colocamos a nossa confiança. Coloque a sua confiança em Jesus. Coloque a sua confiança no Deus El Shaddai. O Deus que te ouve a todo momento. Como no dia de hoje. Procure participar de uma Santa Missa no dia de hoje. Procure participar de uma adoração no dia de hoje. Procure estar ligado hoje em adoração a todo momento. Paz e bem. Fica com Deus.